Também no programa, meu querido Yuri Carvalho já está aqui com a gente, está lançando Dores a Mais. Yuri, que é filho do meu querido amigo Messias Carvalho, e agora um intelectual e um poeta dentro de casa, que coisa boa. Dores a Mais. Yuri, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Aliás, Dores a Mais é o primeiro filho? É o primeiro filho. É? Como é que surgiu essa ideia, ou essa coisa da poesia com você? Conta pra gente. Assim, eu comecei a escrever desde muito cedo, né? Mesmo porque a influência do meu pai, né? Não tenho como negar. Mas eu sempre tive uma coisa na cabeça. Professores de redação têm mania de falar que para você escrever bem, você tem que ler muito. Eu acho que quem lê muito se torna um bom leitor. Você aprende a ler, não necessariamente aprender a escrever. Então, para aprender a escrever, você tem que escrever muito também. Dizem isso com jornalista. Você nunca vai ser um bom jornalista se você não lê muito. É verdade. Ler muito e escrever. Você tem que praticar seus textos. Então, por influência do meu pai, eu sempre escrevi desde muito cedo. E a poesia começou com meus 17 anos. Né? A gente vai passando por coisas na vida. Mas então o seu maior incentivador foi o Messias mesmo? Ah, foi. Com certeza. Aí você começa com 17 anos. Com 17 anos eu comecei a escrever poesia. E aí, mas eu escrevia num caderno, deixava elas perdidas por aí. E aí o tempo foi passando, eu fui juntando essas poesias. Quando eu vi, eu tinha mais de 100 poesias escritas. E aí surgiu a ideia do blog, as pessoas foram acessando o blog, e do blog pariu-se a ideia do livro. Você, tem um momento exato da inspiração, ela vem em qualquer momento, você procura um pedacinho de papel e escreve, ou aquele que se acorda na madrugada, É isso com um mesmo. gravador. Você é desse que se acordam? Eu tenho muita insônia, né? Desde muito cedo. Você sonha com um poema e tem que botar no papel? Me acordo e vou lá e escrevo. Às vezes no meio do dia, não tem hora, né? Já aconteceu de você escrever um poema, dormir, e quando acordar, vou ler o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu. É isso? Isso, e termino, às vezes muda alguma coisa. Você acha que isso tem a ver com espiritualidade, alguma coisa assim? Ah, eu acredito muito nisso. Eu acho que sim. Mesmo porque, assim, na poesia, eu costumo dizer que a poesia me acolheu. Né? Tem gente que fala, mas você é muito jovem para poesia. A poesia não tem idade. Né? Se ela vai chegar numa pessoa com 40 ou numa pessoa de 15, é a mesma poesia. E a poesia, ela me deu um lugar para eu falar coisas que eu sentia. E eu falo sobre coisas também que eu não sinto. Uma dessas coisas que você sentia, por exemplo? Nossa, é muito complicado, né? A gente falar de dor é muito mais complicado você complicado. falar ou fazer poesia? Para mim é mais complicado falar, né? São experiências que a gente vai passando na vida, né? Nossas dores, né? Quem é que não passa por dores? O Vinícius de Moraes dizia com muita propriedade que o poeta tem que sofrer. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Todo poeta tem que sofrer. Tem que sofrer. Tem que sofrer. Mesmo que esteja tudo bem, meu irmão, precisa arranjar um sofrimento, não vou fazer um livro. É aí de onde vem a inspiração, né? O sofrimento vem. O sofrimento aparece. Eu acho assim, todo mundo sofre, só que o poeta, ele enxerga de uma forma diferente. Entendeu? Enquanto você sofre, aí você pensa assim, não, deixa pra lá, vai passar. Sabe? Eu penso diferente. Quando eu sofro, eu digo, não, peraí, isso tem que virar poesia. Sabe? Eu tenho que escrever sobre isso. Eu divido minha emoção com as palavras. Eu estava até conversando com um amigo e nesse livro tem muita coisa que eu quero esquecer. Já fez um poema, olha aí. Dos poetas que você admira, por exemplo, eu acho que eu vi alguma coisa aqui do Mário Quintana. Isso. Mário Quintana, acho que é uma... Dizia Nelson Rodrigues que toda a unanimidade é burra, né? Mas eu acho que Mário Quintana é uma unanimidade nesse país. Eu também acho. O Carlos Drummond de Andrade, né? Sabe que é um poeta que, de muito tempo, né? Muito longe da minha idade, mas que me deixa saudade, pela força com que ele escreve, é o Fernando Pessoa. É verdade. Né? Inclusive, nas minhas poesias, eu procuro seguir uma linha que é o intelectualismo poético. Ele traz razão ao sentimento e leva sentimento a uma ideia. Inclusive, o que marca Fernando Pessoa, tem uma poesia dele que ele fala assim, o poeta é um ser fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. É verdade. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Dos poetas brasileiros, qual que você mais lhe dá inspiração? Vinícius. Vinícius de Moraes. Vinícius não tem como. O soneto de fidelidade é algo indescritível. Você sabe o soneto de fidelidade todo? De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Hei de viver em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Quem sabe assim, mais tarde me procure,
Talvez a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu posso lhe dizer, do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, porém infinito, enquanto dure. Olha aí, que maravilha, hein? Eu estava pensando aqui que Messias Carvalho, agora o programa de 6 horas da manhã, vai abrir o programa com um poema. Você interpretando o poema, que a gente já se acorda com poesia no ar, não é verdade? 6 horas da manhã. Meu grande amigo Messias. Parabéns por esse por esse primogênito. Por esse primeiro filho. Primogênito, né? O primeiro filho literal. E assim, os irmãozinhos dele já estão ouvindo, viu? Já estou escrevendo mais 2 livros. Você começa a escrever, não quer parar, né? Não paro mais. É uma terapia para mim. Inclusive eu falo no livro, tem uma parte no início, que eu falo um pouco sobre mim e tal. E aí, eu já ouvi pessoas dizer que palavra escrita é palavra morta. Sabe? Porque você mata a palavra tem que ter movimento. Para mim, não. Eu acho que palavra escrita é imortal. Mas toda poesia, mesmo aquela, por exemplo, a Ariano Suassuna dizia que João Cabral do Melo Neto não tem musicalidade nenhuma na poesia dele, apesar de ter feito Morte e Vida Severina, que para mim é uma musicalidade fantástica. Incrível, claro. Né? Mas, que ele não gosta de Morte e Vida Severina, ele não gosta muito, não. Mas, enfim. Mas a música na poesia é fantástica, não? Acho que essa coisa da musicalidade dos versos, você montar essa coisa. O que você escuta quando está escrevendo? Nossa, eu sou muito eclético. Você vai do rock pauleira? Do rock pauleira ao forró, pra tudo. Porque assim, eu não sou muito melodia, apesar de ser apaixonado por música. Quando eu escuto uma música, eu sou letra. Entendeu? E é aquilo que eu busco. Às vezes uma frase de uma música de forró falou uma coisa sobre sentimento ali, eu já imagino aquele sentimento e tento escrever. Ontem, na quarta-feira, foi o lançamento do livro. E aí eu achei muito bonito que eu tenho um meu tio-avô, né? Ele foi para São Paulo com 14 anos de idade, para morar sozinho, tentar a vida lá. E aí ele veio me falar, emocionado, de uma poesia que ele leu minha, Longe de Casa, e retratou muito isso. Sabe? Para o poeta é a maior satisfação, sabe? Não é vender livro, não é lançamento com muita gente. A maior satisfação para um poeta é alguém chegar para ele e falar assim, olha, eu me conheci nas suas palavras. Tá vendo? Se o pessoal quiser o livro, como é que faz? O livro já está disponível. Olha aqui. Nas livrarias, em todas as livrarias Escaris e na livraria Dom Bosco. Pegou? Dores a Mais? Dores a Mais. Elias Edson quer o livro ali, que é para fazer musicar uns 4 poemas aqui do Dores a Mais. Yuri, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando, não só como produtor e assessor do meu querido Messias Carvalho, mas agora Messias tem um poeta dentro de casa, né? Que coisa boa. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado por ter vindo. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.